Cumprimentos para todos. E sou Joaquim Constantino, estou por aqui incumbido de dar uma pequena explicação em relação à composição do moinho, onde incluí uma vela, que é uma vela ou 4 velas. Portanto, a vela normalmente tem um tamanho diferente para cada moinho. Se os moinhos forem todos iguais, se fossem todos iguais, eram todas iguais, mas como há diversos tamanhos de moinhos, tem que haver diversos tamanhos de vela. Normalmente, acaba por ter a medida da vara entre o mastro e a ponta da vara, que diz respeito à vela, é dividida em 3 partes, para se chegar a um tamanho conveniente, de maneira que 2 partes ocupadas com a vela, uma parte sem a vela. A parte de baixo, ou as 3 partes da vela, que são 4 com a boca, tem a parte do imbergue, que é a parte que agarra à vara, tem a parte da esteira e tem a parte da baluma, que nós damos o nome da baluma. Portanto, o tamanho da esteira e da baluma normalmente são iguais, e a parte do imbergue, que é a parte que está na vara, é ligeiramente mais alta. Quando se chega a essa medida, normalmente há uma forma que se faz no chão e temos que chegar ali a um ponto depois de esquadria nas 4 partes, que seja a parte do canto da sapatilha para a parte do imbergue de lá e aquela parte dali ali à boca. Normalmente a boca é determinada também pelo tamanho da vela. Uma vela normal, a gente tem o hábito dos palmos, aquelas coisas dos palmos do antigamente, isto são centímetros, né? Um palmo normalmente tem 22 centímetros, normal, é para aí 80 centímetros, 85, uma vela normal. E pronto, e tem a parte dos escotes, que nós chamamos, tem a corda depois, que normalmente é embutida uma corda mais fina na vara, da parte do imbergue, porque para não ocupar espaço, porque conforme a vela enrola, se for uma corda grossa, mais grossa, cada volta que dá diminui mais o espaço. É como seja uma vara grossa ou uma vara mais fina. Portanto, é por aí que leva uma corda mais fina na parte do imbergue. Normalmente junta-se ali uma à outra e pronto. De maneira que temos o tamanho que é preciso. A vela é composta pela sapatilha, escota, respectiva escota, e tudo o que compõe depois a parte do moinho, de maneira que é o que temos para que se componha o moinho. Sem velas o moinho não mói. A parte das peças, que são todas úteis, pronto, podem existir, mas só para vista. A vela tem que fazer o serviço dela e tem que receber vento. Sem vento, a vela não faz o efeito, a não ser só para a fotografia, não é? Antigamente, que materiais é que eram usados na vela e nas cordas? Era a lona. Hoje é o nylon, não é? Era a lona. No outro tempo, o que existia era a lona, que normalmente tinha. Nós agora temos aqui a costura. Uma peça destas hoje compra-se, tem 2,5 metros de altura. A lona, eu lembro-me de ser, a altura que tinha, eram 60, depois passou para 80. Portanto, daí as várias costuras que as velas têm, é aí que faz a diferença. A situação em relação à resistência e à umidade, a durabilidade, vamos lá, é assim, a parte da lona durava pouco tempo. Devido a estar enrolada, o inverno começa logo a ganhar valor e 3 anos no máximo podia cuidar de outras velas. Neste caso, como é impermeável, aguenta muitos anos. As cordas são também em nylon, a corda neste caso neste caso era o cairo. Não havia o polietileno, isto aqui é o polietileno. Mas não havia isto e era o cairo. O cairo era uma corda castanha, neste caso,
e que também aguentava algum tempo ainda. A umidade em si não se degradava. O sisal vai muito mais rápido. Estraga-se muito mais rápido. O sisal, além disso, o sisal com umidade diminui muito e com calor dilata. Portanto, daí a inconveniência de ser usado para estas coisas. Não dá, nem para as cordas exteriores do moinho. Não dá. Não. Usavam as cordas de linho, mas o linho, e mesmo assim, ainda era banhado com alcatrão. Anualmente, era banhado com alcatrão para ficar para estar impermeável. O alcatrão puro, não era o alcatrão da estrada, como se chegou a usar depois, mais tarde. Não é? De maneira que... Mas isto é o que melhor resolve, e em termos de durabilidade, é esta situação. Vemos naquelas imagens sim, nessa peça que aí está, exatamente, qual é a função desse corte aí no triângulo base da vela? É para que, isto na nossa região também, porque o Jorge sabe que há regiões em que a vela é uma vela de um barco, tipo isso, não é? É ao darmos a volta com a vela, diminuir o tamanho, por exemplo, aqui, vê-se, para ela se manter mais em esquadria, porque senão, quando cada volta que dá, sobe muito aqui a parte da frente. Depois fica... A volta depois fica diferente, fica mais... Não fica tão bonito. Daí o corte que leva ali para esse fim, para vestir melhor, também porque é hábito acontecer aqui na nossa região. Na aplicação da vela também tem o seu saber, porque, por exemplo, nesta imagem daqui vê-se, se tiver aqui uma destas presilhas que estiver mais apertada ou mais folgada, acaba por fazer ali ruga, quer dizer... Tem o seu saber, as pessoas para verem os pormenores como deve ser. Claro que isto é só pormenores mesmo, porque as pessoas podem utilizar aquilo de qualquer maneira e está lá, mas não é assim, ou não deve ser assim. Esse anel serve para alguma coisa em particular? Este anel serve para a tal situação, para a fixação depois daqui, ou passarmos, já passam a ser 3 cordas. Se passar novamente, isto depois tem tudo a ver com alguma resistência que possa ser necessária. Não é? Isto não está sempre novo. Aqui já passam a ser 5. Isto tem tudo a ver com depois a utilidade e o desgaste do material. Quer dizer, a resistência em si convém ser calculada. Quando se aplica novo. Isto não está sempre novo. E depois, à moda do outro, quando estica a corda, parte é pelo mais fraco. E pronto, é essa a função da sapatilha, quer dizer. E é por aí que a vela é esticada Exatamente. ao cravar. Exatamente. É por aí que ela é esticada e é aqui que ela depois tem toda a resistência e é ali que ela faz toda a força. Não é? Faz força para trás, a nível geral do pano. Mas depois ali obriga que as varas também tenham resistência para o suporte, porque isto é uma conjugação de... Se tem o mesmo quando são utilizadas, são varas, são paus normais, que depois levam o trabalhado como esta parte daqui. Normalmente, a conveniência é que as varas da vela, nós chamamos a vara da vela, que são dos furos da frente. São as 4 varas que suportam a vela. Nós chamamos a vara da vela, que podem ser qualquer coisa mais magras. As varas da escota convém ser mais fortes. Convém, nadinha, para não ficar muito deformado também, não é? Mas a conveniência de ser mais forte é precisamente para o esforço todo em conjunto, que as velas da vara têm aqui a espia, que faz força para trás e ela está protegida à ponta do mastro, e as de trás não têm nada. As de trás, porque isto depois é assim, as da frente fazem força para trás e as de trás fazem força para a frente. Tudo isto com rotação, com muita rotação, e com muitos buzos e com muitas coisas que nós usamos aqui nos Moinhos do Oeste, acaba por ser um esforço brutal, não é? Daí a situação de serem, convém ser, até os furos do mastro, normalmente, os furos do mastro, que são 4, normalmente até são mais largos um bocadinho, ou mais compridos.
Podem ser na largura, ou até podem ser tanto na largura e no comprimento. Porque dá resistência à parte da espiga depois. A parte da espiga não vale muito ter uma vara muito grossa e depois desengrossá-la para tirar-lhe a força, não é? Mas a frente da vela está a suportar a força para trás. Se não houvesse a espiga, a vara não tinha resistência. A vara só por si não tinha resistência. Daí terem as presilhas pregadas ao longo da vara, porque toda a vara enquanto a vela, até onde a vela chega, toda a vara faz força até ali. E era a explicação que eu estava a dar em relação à de trás. As varas de trás, as varas da escota, não têm nada a imparar. A não ser umas braçadeiras que normalmente até se põem para que a espiga tenha um bocadinho mais de resistência até mais abaixo, um bocadinho. Mas pronto, é o nome próprio, são os travadores. Espias, travadores, velas, escotas, são a parte do conjunto da resistência do moinho em si. Portanto, isto são coisas que são precisas. Aqui temos agulhas, que ainda se vendiam aqui há um tempo, agora não sei se vendem ou não. São tudo coisas já bastante usadas, mas têm que ser estimadas. Estas coisas têm que ser estimadas. Claro que isto já não há grande problema em que se estrague. Isto aqui são os cordões que são usados, que normalmente é um nylon próprio para resistir muitos anos a isto. Eu tenho coisas destas aí com 30 anos e estão impecáveis na mesma. Isto é parte dos acolombos, o que se diz respeito aos acolombos. E então as agulhas, as pessoas tinham muita pena das agulhas, não tinham pena das mãos, tinham pena das agulhas. Mas hoje tem que ser um alicate e outras coisas a puxar, se for preciso, porque isto a agulha é uma peça que é de aço, é claro, mas se for magoado muitas vezes, estraga, mas eu quero saber das agulhas, quero saber das minhas mãos, e as mãos depois ficam com chamadas bezerras, não é? Porque, pronto, manusear muita vez e muito tempo acaba por... Isto dá a fazer uma vela, leva muitos pontos, leva muito tempo fazer uma coisa destas. A vela toda aberta significa que o vento é zero ou pouco. Depois, conforme a intensidade do vento, há a conveniência, depende às vezes dos moleiros, também às vezes são teimosos e deixam arrastar a coisa para ter muita adrenalina. Mas convém que depois, quando o vento vai aumentando, quando existiam os moinhos fraquitos, como a gente vê aí em algumas imagens, até as próprias velas eram todas muito fraquinhas, e as pessoas, quando o vento aumentava mais um bocadito, tinham que diminuir o tamanho do pano, para o gajo andar com mais calma, porque senão a vela, quanto maior é, mais força faz e rebentava. Portanto, vamos para o tamanho da vela, que normalmente vai até às 4 voltas. Temos a meia vela, que nós chamamos aqui na nossa zona, também há nomes diferentes. A meia vela é 1 volta. O traquete são 8 voltas, já são 8 voltas no total. A gente depois tem a ver aí com as voltas, tem a ver um bocadinho com essa situação. Se tiver 2 voltas em cada vela, são 8 voltas. Corresponde sempre ao mesmo. E se forem as 3 voltas, já são 12 voltas. Se forem as 4 voltas, são as 16. Aquilo é fácil. Só que é assim, muita vez, o tamanho da vela não são as 4 iguais. Há conveniência em dividir, em pôr 2 velas maiores e 2 mais pequenas. Aí já vamos, em vez de ser as 8 voltas, por exemplo, já são 10 voltas ou são 6 voltas. A gente chama pano largo, que é o moinho da vela toda aberta. Depois pode ser 2 panos e 2 meias velas. Já pode ali haver 2 maiores, 2 mais pequenas. Quando antigamente haviam 2 velas mais fracas, outras mais fortes, alteravam ali a situação. A vela mais fraca punham-na como uma volta a menos logo, as 2. Mas normalmente sempre parceiras. Não é uma atrás da outra. Estas coisas também têm significado. Porque normalmente vão sempre a par uma da outra. Se pusermos o moinho a moer bem, por exemplo, só com 2 velas, uma seguida à outra, o moinho, ele moe na mesma. Só que anda todo desequilibrado. Em cima a parte do capelo, a parte de tudo, toda... Não pode ser assim. E então convém, e para que o efeito fique completo e a força distribuída, é sempre a par uma da outra. Maiores ou menores, mas o normal são os 4 iguais.
Mas quando há essa necessidade devido ao vento, há que dosear o tamanho da vela, que aí tem que haver o conhecimento do moleiro. Isto também tem a ver com a furação do mastro. A furação do mastro, em que o furo da frente ao furo de trás, há uma ligeira inclinação, e essa ligeira inclinação é o que faz a adrenalina, porque se tiver as 4 partes a receber vento, ele recebe o vento e deixa-se estar quieto. E até tem uma situação em que, quanto mais nós chamamos o tranel, que é o que dá a inclinação, a vara da frente, normalmente não é só direita, as varas são postas, aqui na nossa zona são postas assim. E quanto mais inclinação dá, mais força tem, mas dificulta o andamento, não dá rotação. Não dá rotação. Dá força. E para dominar o moinho depois, a parte do capelo que nós temos que o desviar do vento para o fazer parar, é preciso desviar, quanto mais inclinação tem, é preciso desviar mais. Se for mais direito, é mais fácil parar. Há várias posições que o moinho pode sinalizar. Há uma vela a cada lado só, enrolada a vela de cima e a vela de baixo. Uma vela de cada lado significava que o moleiro tinha ido entregar a mercadoria. Ia lá com o jaguar de orelhas entregar a mercadoria. Uma vela do lado esquerdo estava por perto. Só uma vela ao lado esquerdo. Duas velas de um lado, mas não na posição. Era sinal que o moleiro estava a picar a mão. Às vezes nem estava, quer dizer, era só para dizer ao outro que estava a picar a mão. Mas haviam essas situações. O moinho, por exemplo, com as 4 velas enroladas, com a cruz da vara da escota, estamos a falar da vara da escota, a fazer a cruz em baixo, era sinal de luto. E se estava virada à porta, era um pai, um avô, esposo, esposa, era assim. Se estava simplesmente encruzado para o sítio onde o vento tinha acabado, era um familiar, mas não tão próximo. Haviam essas coisas todas. Havia um ano, durante o ano, os búzios eram tirados, quando era um familiar próximo. Eram tirados os búzios, durante o ano não havia búzios. Depois, ao fim do ano, voltava-se a pôr. Eu tenho um exemplo na família, que o meu avô, quando a minha avó faleceu, foi respeitada a situação. Foram os búzios tirados. O meu avô, por desgosto da parte do acontecimento e de ver aquilo durante um ano assim, pediu para quando fosse a vez dele, e por ordem de idades foi, que não se tirasse, e não se tirou. Mas o Jorge estava-se a referir à parte da... O que é que vamos ver? Vamos fazer aqui uma alça, que é o nome que lhe dão, é uma alça que normalmente, quando é uma corda mais grossa, temos que usar alguma ferramenta, e ferramenta é normalmente um martelo e uma coisa que se chama um corno. Chamam porquê? Isto é só para substituir aqui a parte do desfiar aqui da coisa, e eu mesmo assim tenho que fazer. Eu tenho que ir fazer aqui isto, tenho que cortar isto aqui em 4 bocadinhos, que é para aquilo não se esgaçar para trás, porque isto é complicado. Mas isto não demora. Aquela situação do corno, quando se fazia e faz, a corda, se for, por exemplo, a corda de sisal fica muito tensa no inverno. Se for um dia de umidade, é difícil, muito difícil mesmo de passar aqui na concha da corda. E então, depois, tem que ser utilizado ali o material para conseguir passar. Não há outra forma.
A alça que vai aí fazer, existe em que corda? Ou em que cordas? Existe, olha, na parte do que diz respeito à estrutura do moinho, aqui neste caso diz respeito em cima e em baixo. Isto é o que nós usamos e para ser correto é assim. Nas espias, então? Das espias, porque as espias, as varas, cada uma tem o seu sítio que pertence passar. E só conseguimos afinar com a alça em cima e em baixo, porque há quem tenha medo de ir à ponta do mastro e... Agora está-nos a distrair e a gente já não está a ver sequer o que é que está a fazer. Não, mas... Que é para não percebermos como é que a coisa se faz. Não é assim, não é assim. Há quem ponha na espia do moinho uma corda só, uma corda única que dá de um lado ao outro. E dão uma volta na ponta. Passam na ponta em vez de ter a alça em cima. Não tem. Isto porque não é preciso ir à ponta do mastro. Só que depois ao puxar, ou se há uma que passa diferente da outra, ou puxar, ou afinar uma, a corda anda na ponta e ficam sempre iguais. Está a ver? Portanto, a conveniência que há é haver alça em cima e alça em baixo. Porque se não sendo assim não fica bem. É aqui nesta operação que o tal, eu aqui abro a mão, mas tem que ser aqui com o chifre. Quando a corda é grossa. Também pode ser outra coisa, mas era o que usavam, era isto. Pois. E não há hipótese nenhuma mais, e não há mais hipótese nenhuma de sair, isto nunca mais sai daqui. Isto para ser perfeito é assim. E depois temos aqui, isto é a parte da alça que nós temos. Se quisermos, quando haviam as cordas fracas que se partiam, há outra que esta pode-se juntar uma à outra. Duas pontas podem se juntar uma à outra e a corda fica... Pronto. Uma corda partiu-se. Por qualquer motivo, ou por ser fraca. Quando é uma corda fraca, quando é uma corda velha, já não dá para depois estar aqui a fazer esta operação com eles chamam ramos, que são aqui estes independentes. Se for uma corda fraca que se esteja a manusear, quanto mais se manuseia, mais fraca fica. Começa a satisfazer. Quer seja sisal, quer seja cairo, esta é sisal. Quer seja cairo, seja qual for. Quando ela está já corroída, mais vale não tentar. Agora, se for nova, uma corda desta, por exemplo, se for curta, que queiram acrescentar, juntam uma à outra, das duas pontas uma à outra e entrelaçadas uma à outra na mesma, fica um bocadinho mais grossa no sítio da junta, mas também nunca mais sai dali. É verdade. Neste caso aqui, esta por acaso até, e por isso é que ela não deu bem ali, se calhar porque esta é só de 3 ramos. Depois tem a ver também com a situação. Nós queremos juntar uma corda à outra, ela tem que ter 4 ramos aqui, é alternada entre um e outro, e tira-se vai-se tirando um e vai-se metendo o outro sempre a acompanhar. Só que depois um pode parar aqui e o outro, segundo, já para aqui. E assim sucessivamente, a outra parte igual também. De maneira que tem a ver com essa situação. São pormenores que têm que ser respeitados. E têm que ser respeitados. Essa ponta que tinha aí na mão, ou essas pontas que aí tem 4, esta tem 4 ramos. Pois. Normalmente, uma das referências para que se possa pôr o cabresto no moinho, antes disso, tem a parte do domínio em cima. A parte do domínio por dentro, a parte das amarradoras e o sarilho. Que se tem que procurar desviá-lo do vento, para ele perder a força. A vela, por sua vez, já não recebe o vento de frente, passa a receber o vento de lado e outras vezes até fica um bocado à deriva, porque muda-lhe de posição, né? Tem que ser, e tem que haver muito cuidado com isso, quando o vento é forte, assim como estava a dizer. Nós chamamos o cabresto. Mas também não consegue nunca largar o moinho com vento, sem o cabresto. A passar de uma vela... Esta é uma corda que prende... É uma corda que está presa ao marco, ou alguma argola. Fixo, exatamente. Está aí a simulação da coisa. Ajuda a parar o moinho. Mas é assim, quando ele anda, quando ele está em andamento, e para que haja a referência de quando ele depois não vai lá queimar as mãos,
ou que pode queimar, também não faz muito mal, é a espia a passar. A espia passa e não magoa muito. Se der uma porrada maior, não vais para lá porque ele depois faz-te cócegas. Baseado no vento que existe, hoje há os sensores, já há essas coisas todas. Mas só que não é constante. O vento nunca é constante. E então, baseado nessa situação, nós temos os sensores, enquanto tiver, temos os sensores e sabemos qual é o tamanho de pano que se há de pôr no moinho. Essas coisas são difíceis de ensinar. Difíceis. Ir pelo pico. E depois, se for preciso, se o tamanho da vela não for o suficiente, quando ele dá o baixo, para o moinho e abre mais a vela. Ou as velas, para que ele depois tenha mais força, vamos lá. Agora, a parte de não falarmos sobre a situação de diminuir o tamanho do pano. Nós, numa vela, por exemplo, com uma volta, não precisa de ser corrigida para que fique bem... Está a ver? A gente chamamos o moinho bem vestido, ou as velas vêm com a volta bem dada. Normalmente, quando é a segunda volta, já nenhuma vela fica boa. A segunda volta já tem que haver uma correção em cima, porque a corda ao dar a volta já não fica no sítio próprio. Já convém levar uma correçãozinha em cima e em baixo a gente chega com a mão e põe a corda no sítio que pertence. E quanto mais voltas dá, mais difícil é de fazer. Tem que ter sempre a ajuda se o moleiro também tiver brilho. Esta volta aqui já nenhuma vela fica assim, se não for corrigido. E quando dá a segunda volta, aqui em baixo, por exemplo, chega-se com a mão e puxa-se, né? Mas ali em cima não. Portanto, há que haver atenção. Esta vela, por exemplo, conforme já está a subir um bocadito. Esta ponta aqui já está a subir um bocadinho. Isto muitas vezes acontece porque quando é o aplicar das varas, e estão aí os mestres que sabem, ou deviam saber, quando é o aplicar das varas, se elas não tiverem em esquadria, nós chamamos o vão da vela, que é este intervalo, entre um e outro. Se o vão da vela for diferente, a vela faz uma forma diferente. São todas iguais. Mas se for aplicada numa parte onde esteja o tamanho que diz respeito ao tamanho da vela, mas se depois for mais pequeno, está ali a exemplificar isso, sobe. E quanto mais voltas dá, mais sobe. Para mim, o que diz respeito ao moinho e o que corresponde aos búzios e jarras, porque estão a ver aqui na imagem que existem os búzios, que o formato é diferente, quer grandes, pequenos, isso tem a ver só com o equilíbrio do som. O tamanho é só devido ao equilíbrio do som. A jarra faz parte também do som, mas pronto, é a composição da coisa. Portanto, a função dos búzios, eu da minha parte, o que tenho a dizer é que para já faz parte da mobília. Se virmos um moinho sem búzios, é um jardim sem flores, coitado, está. E depois anda mudo, nós chamamos anda mudo. Portanto, o som uma parte é a parte da mobília, da composição. Outra parte é a parte do som que depois determina a orientação do moleiro. A orientação do moleiro tem a ver com o som que os búzios estão a fazer. Depois depende da rotação que tenha, depende da direção que o vento lhe dá, porque o moinho não procura a direção do vento, nós é que temos que procurar a direção do vento, e o vento altera de posição e o som é diferente. Mas é assim, para aproveitares o máximo, nós temos essa ideia, para aproveitarmos o máximo, é a posição normalmente, os búzios grandes, indicados à ponta do mastro. É um ponto de referência. Aqui assim, normalmente a gente quando estamos a aplicar os búzios, a vara está em baixo. E é normalmente referindo aqui esta parte, a boca do búzio, no alinhamento da ponta do mastro. É o que, porque nós tivermos uma coisa destas, um búzio ou uma jarra, e estiveres a soprar para a boca, ele só se faz som numa posição. Não estás a enchê-lo de vento que ele não faz caso nenhum. E se tiver lá uns ninhos de uns passaritos ou umas coisas quaisquer dentro do búzio, também não faz som nenhum. Isso pode escolher a posição que escolha. Desde que esteja qualquer interferência, porque o vento tem que circular por dentro para fazer o serviço dele, não é?
Os moleiros davam nomes, até davam o vento que vinha da Berlenga, em função do sítio onde havia o moinho, se fosse ali para o lado de Mafra, vinha do convento. Mas depois há nomes, portanto, os moleiros tinham um vocabulário associado aos ventos, era o charuco, ou era este ou aquele. Mais ou menos como é que isso funcionava, que nomes é que se davam aqui por esta zona? Os moleiros não faziam caso aí da Rosa dos Ventos, por exemplo, que está a indicar, não é? Mas havia e existe. Existe o Norte, existe o Nordeste. Nós aqui na nossa região é assim. O Norte, o Nordeste, que é já depois é o tempo de Leste, que era o Suão, e depois é Charoco, que é Sul, depois vem o Suoeste, vem para o Oeste, vem para o Noroeste, vem até o Norte, dá a volta completa, quer dizer, há essas situações, eu sempre conheci isso assim, quer dizer, com melhor aproveitamento é o vento de leste, o vento de leste, não para todos os moinhos, quer dizer, mas e é o Norte, é o vento, e é o vento mais que se pode melhor confiar. O vento de norte nunca muda de direção. Se o vento tiver, hoje amanhece vento forte ou fraco de norte, ele mantém o dia todo de norte. E se for de leste, já não é assim. Principalmente no verão vem tempo de leste, à tarde vem para aqui, para o noroeste ou norte. Se for tempo de sul, se puxar vento, quando era tempo normal, vinha nuvens, puxava vento, aumentava o vento e depois à tarde ou durante a noite vá para o noroeste. E com mau tempo sempre, com chuva, com rajadas e com coisas que a gente passou. A gente passámos por isso. Mas normalmente sempre no sentido de para a direita. Normalmente não faz nós chamamos a viradela de tempo. Nunca faz. Aliás, o vento muda de direção, mas com a intensidade não. Se for vento de norte para vir para sul ou para vir para o oeste, para o vento. Convém ir sempre salvaguardado, prevenido sempre com velas mais pequenas. Nunca ir naquela de ir fazer o aproveitamento total do vento, porque depois a seguir pode-se rascar e pode partir tudo. Pode muito bem isso acontecer. Aliás, quando acontecia, e acontece hoje, mas já não é tanto como era. O tempo de sul, por exemplo, quando nos dias de inverno, tempo de sul, e começar a estar nuvens, só nuvens e o vento aumentar, o vento aumenta depois ao longo do dia. Era assim, e agora ainda é, mas a gente nem repara bem nisso. O vento aumentar e a seguir começa a vir uns pinguitos de chuva, nós ali vimos a serra que era ali para o lado do Sobral da Abelheira, a serra começava a tapar-se. Às vezes dava tempo nós a pararmos o moinho ou não. Mas, entretanto, se os pingos começam a ser mais constantes, chuva mais grossa, tendência do tempo é virar. Mas as nuvens dão um sinal. As nuvens dão um sinal. Aqui à beira-mar, as nuvens sinalizavam aí. Começava a fazer nós chamávamos um arregaço, que são as nuvens, não até abaixo. Está a ver? Olha, atenção que o tempo vira. Meu pai dizia. Atenção, olha que o tempo vira breve. E pronto, ou a gente íamos parar o moinho, ou diminuir, mas aquilo é muito complicado depois, porque se deixarmos aproximar a situação, Chico, é para ti, se deixarmos aproximar esse tipo de situação, se o moinho andar a moer bem e o vento vai virar para aqui, estamos a falar do tempo de sul e estamos a falar do tempo de noroeste, que é para onde ele vinha quase sempre. E tu, para parares um moinho, se quiseres, se deixares aproximar muito, em vez de o puxares para o lado de onde o vento vem, tens que puxá-lo para o contrário. Atenção a isso. Hein? Dominas o moinho para o lado esquerdo e o vento vai-te vir para ali e ele depois apanha-te de costas. Atenção com isso. Por isso, a atenção do moleiro. Pá. É que uma coisa é o vento estar a dar a atravessar, outra coisa é dar ao contrário. É que desviou para ali, ele vira para ali e fica ao contrário. Está sujeito a virar o chapéu do avesso. É um privilégio que eu tenho tido, é essa situação. Apesar de alguns sacrifícios, toda a gente os tem, mas, e pronto, e o pior são os anos que estão a passar. E a gente, às vezes, olha para trás e não vê ninguém. É pena. Se calhar é. Saúde para todos, já.